Vamos para as informações? Como eu falei aí na minha introdução, o site Coluna do Fla está informando que o Runco, médico famoso, já foi do Flamengo, já foi da seleção brasileira, está retornando ao Flamengo. Eu não sei se essa informação procede, eu confesso, repito, é do site Coluna do Fla. O que eu tenho de informação é o seguinte: se o Runco de fato voltar, a chance do Márcio Tanuri, atual chefe do departamento médico do Flamengo, permanecer no Flamengo é mínima. Sabe por quê? Os dois não se gostam, os dois não se falam. A relação dos dois é péssima. Ah, beleza, eles poderiam tentar manter uma relação profissional. Pelo que me relataram, pessoas do Flamengo que já trabalharam com os dois profissionais, pelo que me relataram, falaram que é uma situação extremamente difícil de acontecer, de os dois manterem pelo menos uma relação profissional no dia a dia. Então, a ver se de fato o Runco está de volta ao Flamengo, e se ele voltar, a informação que eu tenho é que o Márcio Tanuri dificilmente fica no rubro-negro carioca. Lembrando que o Márcio Tanuri tem mais de 20 anos de CT de Flamengo, um funcionário que está lá há muito tempo, e repito, atualmente ele é o chefe do DM do rubro-negro carioca. Vamos para as informações mais importantes desse vídeo. Nós vamos trazer aqui bastidores importantes, exclusivos da reunião do Fabrício Bruno e o seu empresário, André Cury, com a diretoria do Flamengo, na verdade com José Boto, que representou o Flamengo nessa reunião. Vamos lá, pessoal, eu vou ler exatamente o que eu postei no meu Twitter, e lá no meu Twitter eu trouxe a seguinte informação. Na reunião que o Flamengo teve ontem com Fabrício Bruno e André Cury, representante do zagueiro, os dirigentes do Fla alegaram que o valor oferecido pelo Cruzeiro é baixo, pois ele já teve proposta melhor na temporada passada, 13 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões de euros em metas, proposta essa do West Ham. Na ocasião, o Flamengo aceitou, mas o jogador não topou ir para o West Ham. Além disso, a cúpula rubro-negra ouviu que Fabrício Bruno não tem mais o interesse de se transferir para o exterior e que topa ir para o Cruzeiro, pois entende que será mais utilizado para poder sonhar com mais convocações para a seleção, além de ficar perto da família e também ser um clube que já atuou e não terá dificuldades na adaptação. Ou seja, Fabrício Bruno expressou o desejo de se transferir para o Cruzeiro, mas o Flamengo alegou que para isso acontecer a proposta precisa ser vantajosa. Agora, o representante do zagueiro, André Cury, vai conversar com a Raposa para melhorar as condições. A ideia é comprar parte dos direitos econômicos e fixar a compra obrigatória de outra parte dos direitos através de metas, como o número de jogos, por exemplo. A negociação está em andamento. Essa é a informação mais importante. O Cruzeiro não desistiu do Fabrício Bruno. O Cruzeiro fará uma nova proposta. O André Cury, representante do zagueiro, que também é representante do Dudu, que foi apresentado hoje lá no Cruzeiro. André Cury já está em Belo Horizonte, ele foi acompanhar a apresentação do Dudu e, obviamente, ele vai aproveitar essa ida a Belo Horizonte para tratar da situação do Fabrício Bruno. É uma situação extremamente delicada. Só para vocês terem noção, o Fabrício Bruno interrompeu as férias, parou tudo que ele estava fazendo durante as férias para poder ir ao CT Ninho do Urubu e conversar com José Boto, que é o novo dirigente do Flamengo. Foi o primeiro contato do zagueiro com o José Boto, repito, o novo dirigente, e aí ele expressou o desejo dele. Porém, ele ouviu o seguinte: Fabrício, a gente entende o seu desejo, entendemos a sua insatisfação de estar na reserva, entendemos que Felipe Luiz não vai te utilizar em muitos jogos, você é reserva atualmente, a gente entende isso tudo. Porém, você precisa entender o nosso lado também. Essa proposta do Cruzeiro, na nossa visão, não é vantajosa. Não faz sentido a gente te vender por 5 milhões de euros e ficar com 50% dos seus direitos econômicos, sendo que você vai completar 29 anos e dificilmente terá um grande poder de revenda futura. Falando aí de futebol brasileiro, enfim, quem vai contratar o Fabrício Bruno daqui a 2, 3 anos, pagando um valor alto para o Flamengo receber uma boa quantia por esses 50%? E de fato, olhando o lado do Flamengo, não faz o menor sentido, embora eu entenda o lado do jogador, entendo também que para o Flamengo não é vantajoso ter um jogador com salário alto, insatisfeito na reserva. Mas é um jogador que vai ser importante em determinado momento da temporada. Por conta disso, o Flamengo não topou a proposta. Porém,
pode fazer negócio se o Cruzeiro aumentar as cifras. E aí depende muito de como será a próxima proposta do Cruzeiro. E não teve nenhuma proposta nova. Acabei de conversar com o André Cury antes de gravar esse vídeo aqui. Estou gravando esse vídeo 3h36 do dia 3 de janeiro de 2025 e não teve nenhuma proposta nova do Cruzeiro ao Flamengo até o momento. Eles vão conversar com o André Cury, eles vão se reunir para tratar do assunto. Mas o Fabrício Bruno expressou sim esse desejo dele e o Fabrício Bruno também gostou do que ouviu do José Botto e o José Botto gostou do que ouviu do Fabrício Bruno e do André Cury. Foi uma conversa bem harmoniosa, bem tranquila, não teve discussão, não tem forçação de barra de nenhum lado, muito pelo contrário. O que teve foi sinceridade dos dois lados. O jogador foi sincero com o Flamengo e o Flamengo, na figura do José Botto, foi muito sincero com o Fabrício Bruno. E o Felipe Luiz também já foi sincero com o Fabrício Bruno e o Fabrício Bruno já foi sincero com o Felipe Luiz, porque os dois se falaram durante as férias. Hein? E por falar em se falar, quem ligou para o Fabrício Bruno foi Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Fernando Diniz também já conversou com o jogador. Então, o jogador já ouviu do lado do Cruzeiro que ele vai ser muito utilizado, que ele é muito bem-vindo. Mas, para o negócio sair, e não é algo impossível, o Cruzeiro precisa melhorar as condições financeiras, tendo em vista que o Flamengo entende que esse valor oferecido inicialmente pelo Cruzeiro não é vantajoso para sair negócio. E por falar em André Cury, ele vai ter uma outra situação, um outro problema para resolver futuramente no Flamengo, porque ele também representa o Pulgar. O Pulgar tem contrato até dezembro de 2025 e já avisou ao próprio André Cury que não quer renovar o contrato. E aí André Cury vai ter essa situação também para resolver. Galera, vamos falar agora de mercado da bola, porque a imprensa internacional está noticiando que o Flamengo fez uma proposta de 5 milhões de euros pelo atacante Juninho, do Karabakh, do Azerbaijão. O jogador tem 28 anos e fez uma boa temporada 2023-2024, com 31 gols em 55 partidas. Na atual temporada tem 11 gols em 25 partidas. Beleza, saiu essa notícia. O meu lado como jornalista é apurar e ouvir todos os lados. No lado do Flamengo me garantiram o seguinte: Vene, não procede nada disso. Não é um jogador que a gente tem interesse, não fizemos proposta e até esse exato momento, até o dia 3 de janeiro, não temos negociação em andamento com ninguém para contratação. Com ninguém. Tem essa negociação com o Cruzeiro para uma possível venda do Fabrício Bruno, que partiu muito mais do Cruzeiro do que do próprio Flamengo, obviamente. O Flamengo não colocou o jogador à venda, ou não colocou o jogador na vitrine, no mercado da bola, mas para a contratação, essa situação do Juninho não procede. Nessa quinta-feira, dia bastante movimentado lá no Ninho do Urubu, o Aston Villa, da Inglaterra, enviou uma proposta formal, documento assinado, timbrado ao Flamengo para comprar o lateral direito Wesley. Vou até pegar aqui o valor certinho da proposta para eu não falar besteira, porque eu acabei de divulgar nas outras redes sociais, @Vene Casagrande Twitter, @Vene Casagrande Instagram. O Aston Villa da Inglaterra apresentou oferta para ter o Wesley de 15 milhões de euros, dá cerca de 96 milhões de reais, mas o Fla rejeitou no primeiro momento, nem quis abrir negociação. Eu acho que aí faz total sentido. O Flamengo ia vender o Wesley por 20 milhões de euros, mais bonificações, na época que o Wesley era considerado reserva. Hoje é um dos principais jogadores do Flamengo, com o Felipe Luiz, inclusive é um jogador extremamente importante para o esquema tático do técnico Felipe Luiz. Então não faz o menor sentido você vender o Wesley hoje por 15 milhões de euros. Gente, isso é mixaria. O Flamengo não precisa vender jogador de maneira desesperada. Precisa vender sim, mas não aceitar qualquer proposta que chegue por qualquer jogador atualmente. O Flamengo pode sentar à mesa e negociar e falar: não, por esse valor a gente não vende. Ah, mas a gente quer o jogador. Então paga aquilo que a gente aceita, que a gente entenda que vale por esse jogador. É o caso do Wesley e é o caso do Fabrício Bruno. São dois exemplos. Um é titular absoluto com o Felipe Luiz hoje e o outro é reserva absoluto com o técnico Felipe Luiz. Não quer dizer que o reserva absoluto o Flamengo vai vender a qualquer preço. Preciso falar agora sobre o Manchester United, que decidiu colocar à venda 2 brasileiros.
Você vai lembrar que o Rubem Amorim, ex-técnico do Sporting, chegou há algum tempo e não conseguiu fazer a revolução que se imaginava no clube inglês. Diante disso, Manchester United promete fazer uma limpa, uma barca com vários jogadores, e esses dois brasileiros não estão nos planos do treinador português. Casemiro, que nem saiu no banco em 3 dos últimos 5 jogos do United, a situação do Antony é ainda pior, ele só foi titular em 3 dos 12 jogos do clube inglês desde que o Rubem Amorim chegou. Salários altos, especialmente do Casemiro. O Antony ganha na casa dos 2,5 milhões de reais por mês, enquanto o Casemiro fatura acima dos 10 milhões de reais mensais. O United ainda não disse se topa emprestá-los ou apenas aceitará negócios em definitivo. Casemiro vale bem menos do que o Antony, embora já se saiba que o Manchester United não conseguirá recuperar um investimento de 100 milhões de euros feitos no Antony. Clubes brasileiros já haviam sondado o atacante em outros momentos, só para citar 2 casos do Flamengo e do São Paulo. Acho que seria o caso de pelo menos dar uma ligada para entender as condições do negócio. Preciso falar agora sobre o Flamengo com proposta recusada e atacante brasileiro na mira. Quero começar falando sobre o não que o Flamengo deu ao Aston Villa da Inglaterra pelo lateral direito Wesley, proposta de quase 100 milhões de reais. Para ser mais preciso, 15 milhões de euros ou 95 milhões de reais. O Flamengo agradeceu o contato, mas disse que por essas cifras não vende o lateral de 21 anos de idade. Vale a lembrança de que na metade do ano passado, o Wesley já havia recebido 20 milhões de euros do Atalanta e mais 12 milhões de euros do Bournemouth. Negócio com o clube italiano só não aconteceu porque o Flamengo estava em meio à disputa das oitavas de final da Libertadores da América, demorou para enviar a documentação do Wesley e o negócio acabou melando na última hora. Para que vem do Wesley agora, o Flamengo quer repetir pelo menos os 20 milhões de euros que já teve de oferta algum tempo atrás. Quero contar também sobre reforços. Flamengo de olho no Vila Sante, o meio atacante paraguaio, pode jogar de volante também, o meio campista paraguaio do Grêmio. Já contei para vocês que o Palmeiras teve uma oferta de 8 milhões de dólares recusada. O Grêmio está pedindo 12 milhões de dólares apenas pela sua parte, 80% dos direitos econômicos. E aí tem um atacante na pauta do Flamengo, mais especificamente na pauta do José Boto. Posso assegurar que o Flamengo e o Karabag do Azerbaijão já tiveram a primeira rodada de conversações a respeito de Juninho. Esse é um atacante brasileiro de 28 anos de idade que faz muito sucesso no Karabag. Como o José Boto, que é o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, conhece bastante o mercado europeu, já vinha analisando o Juninho há algum tempo e ele acha que o atacante pode fazer sucesso atuando pelo Flamengo. Operação não muito cara. Ele tem uma proposta do Sevilha. A tendência é que se o Flamengo oferecer algo na casa dos 5 milhões de euros, o negócio aconteça. Segunda temporada do Juninho no Azerbaijão, até aqui ele soma 80 partidas, 42 gols e 4 assistências. Pode jogar como 9, mas joga naturalmente como ponta direita ou ponta esquerda. A Adidas surpreendeu o mundo do futebol ao rebaixar o Flamengo para a segunda prateleira de clubes patrocinados em seu planejamento global. A decisão deixou muitos torcedores perplexos, já que o rubro-negro, um dos maiores clubes da América Latina, não foi incluído na categoria mais alta, reservada apenas às grandes potências do futebol europeu. De acordo com o site Foot Headlines, a Adidas categorizou seus clubes patrocinados em 3 níveis para a temporada 2025. No topo da hierarquia estão chamados clubes de elite, que incluem gigantes como Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Juventus, Arsenal e Liverpool. Esses times terão prioridade máxima, com distribuição global de seus materiais esportivos, além de coleções exclusivas e materiais premium. O Flamengo, por sua vez, foi colocado na segunda prateleira, intitulada Clubes de Elite Locais. Essa categoria engloba equipes como Newcastle, Roma, Celtic, Aston Villa, River Plate e Boca Juniors. Embora esses clubes tenham grande relevância em seus respectivos mercados, a abrangência de distribuição e investimento da Adidas será mais restrita, focada em mercados locais. Já a terceira categoria, chamada Grandes Clubes, reúne times como Internacional, Leicester City, Benfica, Ajax, Lyon e Besiktas. Essa última prateleira receberá menos atenção, com a produção de materiais mais padronizados e menor alcance global. Apesar dessa decisão da Adidas, o Flamengo continua quebrando recordes de vendas no Brasil. A cada ano, o clube supera expectativas, com torcedores apaixonados adquirindo camisas e produtos oficiais do Mengo.
Esse apoio massivo reflete a força da marca Flamengo no cenário nacional, consolidando sua posição como um dos maiores clubes do país. O contrato atual entre o Flamengo e a Adidas vai até o final de 2029, e a parceria tem sido marcada por uma relação de sucesso em vendas e impacto no mercado. Contudo, essa decisão de categorização levanta questionamentos sobre o reconhecimento global do clube e o futuro da parceria. O rubro-negro já mostrou, com números, que é capaz de competir de igual para igual com as potências mundiais. Talvez essa seja uma oportunidade para reforçar ainda mais a marca Flamengo no cenário internacional. Afinal, o Mengão é sinônimo de paixão e tradição.